Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, vamos ler versículo a partir do verso 8. Nós queremos saudar nosso pastor Daniel, pastora Marta, com a paz do Senhor, a igreja de Jesus, que Deus abençoe. A saudação, Manassés, obrigado por lembrar da gente. Misael, prazer te ouvir. Os demais, que Deus abençoe vocês. Culto da família, vamos ler uma palavra de Deus para a nossa meditação, no capítulo 15 de Lucas, e o verso 8 que diz: O qual mulher que tendo 10 peças de prata, e perdendo uma peça, não acende a candeia, e varre a casa, e busca com diligência até encontrá-la. E tendo-a encontrado, ela chama as amigas e as vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a peça que eu havia perdido. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Deus abençoe a cada um de vocês que estão aqui nesta noite para serem edificados da parte do Senhor Jesus Cristo. Também o Rafael, que Deus abençoe você e sua família, mais um ano na frente desse departamento que é bastante desafiador, já passamos por aqui. E eu sempre comento com os irmãos algumas preocupações que a gente sempre teve referente a esse departamento. Por quê? Porque pregar é uma arte, e se a pessoa tem o dom e o preparo, ela prega e até convence as pessoas. Agora, o complicado, quando se ministra a família, é a veracidade dos fatos, é a coerência com aquilo que prega, e a gente sempre tinha esse cuidado, e era difícil. Era difícil, porque nós vivemos num estado que temos milhões, ou seja, milhões não, exagero, temos milhares de pregadores talvez, mas quando entra por esse funil de ministrar para a família, se complica bastante. O meu ponto de vista, e com base bíblica, sempre nos preocupamos com isso, com a coerência daquilo que se prega, com aquilo que se vive, pois aprendemos que palavras convencem, mas as ações arrastam. Eu acho interessante que Jesus, quando queria ensinar algumas coisas para os discípulos, e principalmente no Evangelho de João, no capítulo 13, ou seja, capítulo 17, você vai ver a oração sacerdotal que ele faz pelos seus discípulos, orando pela unidade deles, para que eles fossem um como ele e o Pai eram um, e que através da unidade dos discípulos, o mundo visse e cresce que Deus havia o enviado. Ou seja, a unidade ela traz credibilidade para aqueles que estão nos observando. E no capítulo 13, se não me falha a memória, enfim, está em João, nos fala ali da última ceia, do banquete, da cerimônia que Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Ele não esperou que alguém fizesse e nem discursou acerca daquela cerimônia. Então ele, tomando uma toalha, uma bacia com água, ele fez algo. Isso me chama a atenção. O fazer, a linguagem do exemplo, ela nos marca de uma forma tremenda. Eu digo aos irmãos que o meu pai já faleceu fazem 17 anos, completarão 18 anos quase que ele se foi. E quando eu volto ali na região onde ele viveu, pessoas querem me abraçar, porque segundo eles, há uma semelhança física entre eu e meu pai, e eles querem me dar um abraço pelo simples fato de eu ter sido filho dele. E quem foi meu pai? Foi alguém importante, politicamente falando? Não. Se eu fosse um dirigente de igreja, eu não colocaria meu pai pregar, porque apesar da vida toda na igreja, ele não sabia pregar. Mas era um homem de fé. Se ele ia ler a Bíblia, abria a Bíblia, onde caísse ali, tinha que ler. E ele cria que Deus estava falando com ele, mesmo na genealogia bíblica ali, Deus estava falando. E ele impunha a mão sobre enfermos e Deus curava. E hoje você vai lá onde meu pai viveu, tem uma rua com o nome Adão Lemos da Rosa. Poxa vida, não foi um político, não foi uma personagem, não foi, mas alguém que viveu, ele falava errado sim, ele tinha um português bem deficiente, mas fez amigos, deixou uma marca, deixou um legado, e alguém um dia lá na Câmara de Vereadores lembrou, entrou em votação, vamos pôr o nome daquela rua, Adão Lemos da Rosa. Você vai chegar lá, tem uma plaquinha, Rua Adão Lemos da Rosa. É por isso que eu digo para você, aquilo que você faz, aquilo que você vive, marca pessoas. E a marca,
é o que se torna interessante. Eu faço sempre uma interação com os jovens quando falamos sobre marca. Que marcas nós estamos deixando? Se você perguntar para uma plateia de 50, 60 ou 100 pessoas, você vai usar um termo, você vai usar uma palavra, você vai dizer refrigerante ou refri, como dizemos aqui no Sul. Eu tenho certeza que de cada 10, 8 vai levantar a mão que o refrigerante que ele lembrou foi Coca-Cola. E eu nem falei a marca, eu falei refrigerante. Se você colocar ali 50 PET de Coca-Cola numa mesa e 5 de outro, vai primeiro a Coca e falta o outro. É a marca mais valiosa do mundo. Hoje está no calçado, está na camiseta, está. As pessoas pagam para mostrar. São como se fosse outdoor ambulantes. Pagam para serem divulgador da marca. Como é que você quer ser lembrado quando não estiver mais aqui? Por aqueles que vivem contigo. Qual é a marca que eu pergunto, Manassés, que eu estou deixando? Quando eu não estiver mais aqui, além das palavras, além da pregação, além do discurso, além de todas as coisas. Pense nisso. E viva de forma que você venha marcar. Que quando alguém falar assim, João, Maria, Pedro, Manassés, Luiz, Elias, Flávio, Rafael, que a primeira coisa que venha na lembrança seja algo bom que nos marcou. O legado que não é enterrado com o corpo. O corpo vai, mas o legado fica. Glória a Deus. Nós encontramos esse texto fantástico que nos fala de valor perdido, uma dracma perdida. Jesus usou, foram 3 parábolas no capítulo 15 que o escritor Lucas narra aqui, e muitos chamam do capítulo dos perdidos e achados. Que ele começa falando de uma ovelha que se perdeu, era 1 entre 100, um prejuízo de 1%, mas mesmo assim o pastor foi atrás até resgatar aquela ovelha. Jesus fala da moeda perdida, da dracma perdida, era 1 em 10, ou seja, 10%, mas mesmo assim, não considerando o valor de uma só entre 10, a mulher buscou. E Jesus fala também de um filho que se perdeu, era 1 em 2, ou seja, 50%, e mesmo assim, quando ele retorna, o pai o recebe e faz uma festa para o retorno desse moço. Quando nós olhamos esse texto, a gente começa a analisar algumas coisas sobre valores. E a gente olha para o texto da Bíblia, lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 18, 19, diz assim que, no texto que antecede, quando Deus começa a formar, a criar todas as coisas, há uma expressão bíblica que diz o seguinte: e viu Deus que tudo era bom. E Deus continua fazendo, Deus continua criando, e a expressão diz, e viu Deus que tudo era bom. É como quando a gente termina de fazer alguma coisa que a gente fica satisfeito, até mesmo as irmãs na cozinha que fazem um pão ou um bolo e ficam satisfeitos com o resultado. Poxa vida, como ficou bom, ficou bonito. Mais ou menos essa expressão, Deus se alegrava com o que havia feito. Mas há uma expressão no versículo 19 do capítulo 2 de Gênesis, que Deus olha e viu algo que não era bom. E o que não era bom? Diz a Bíblia, Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Que sentido teria um paraíso para alguém que não teria com quem compartilhar, um domínio para quem não teria com quem dividir? Que a gente vive de partilhas. O ser humano só é feliz se conseguir compartilhar algumas coisas. Está tão na moda hoje compartilhar, né? E a Bíblia diz que então Deus ali formou da costela de Adão, falhei um ajudador, alguém que lhe seja idôneo, alguém que lhe seja companheiro, que esteja com ele, enfim. Aí surge o primeiro casal e nós temos a primeira ideia de família. Deus estabeleceu ali, dizendo que não é bom que o homem esteja só. Deus estabelece ali o relacionamento. Nós vamos falar sobre relacionamento familiar. Ninguém consegue viver sem se relacionar. E relacionamento é uma via de mão dupla, vai e vem. Deus estabelece isso. E nós encontramos nesse texto aqui um valor perdido. Esta mulher, a Bíblia diz que ela perde uma dracma, uma moeda. Não vamos entrar em detalhes a questão dessa moeda, mas se perdeu, e se perdeu dentro de casa. Ouça você,
Eu fiz aí durante a pandemia, para não ficar parado, surgiu a oportunidade de fazer um curso lá na primeira leva da pandemia, então a gente procurou se ocupar, fiz um curso online, tá? De técnico em eletrônica. E eu passei a ter conhecimentos que eu não tinha antes. Eu fiquei apavorado com algumas informações que eu não tinha antes, que me eram estranhas, desconhecidas. Eu descobri que o número de acidentes que acontecem dentro de casa, que deixam lesões para o resto da vida, são maiores do que a gente imagina. Porque a mídia não divulga isso, não está estampado nos jornais, não. Mas a cada dia pessoas estão se mutilando dentro de casa. Eu descobri que o número de óbitos por acidente doméstico é maior do que a gente imagina. Vidas que se perdem dentro de casa. Pais que são extremamente cuidadosos com os filhos, talvez na rua, e dentro de casa acabam acontecendo coisas, acidentes que acabam ceifando a vida de filhos ou, enfim, deixando alguma deficiência. A gente descobriu isso. E quais eram os motivos disso? A primeira coisa, a falta de prevenção. E Deus nos deu essa capacidade. Deus nos deu ferramentas adequadas na questão da nossa família, de como gerenciar uma família, de como organizar uma família que esteja debaixo da bênção de Deus. Uma família cujo modelo, irmão Elias, seja um modelo divino que funcione bem. Deus não nos deu métodos, 20, 30 passos, 40 passos, 50 passos. Eu tenho uma infinidade de livros ali, Casais Eternamente Felizes, Felizes para Sempre, 101 Segredos dos Casais Felizes, 40 Passos para Famílias Felizes. Eu vou decepcionar você. Se você quiser comprar esse livro para funcionar, não vai funcionar, porque não existe, porque cada família é uma realidade diferente. Cada um tem a sua própria história. E eu percebi que os maiores acidentes acontecem dentro de casa. Primeiro, falta de prevenção. E segundo, o brasileiro gosta muito de usar o que nós chamamos de gambiarra, enjambre. Porque quando você quer trabalhar com prevenção, seja dentro da sua própria casa, no contexto que eu estou falando, você precisa investir em tempo, em dinheiro, exige custo. E quando eu olho para esse texto aqui, eu vejo que esta mulher, ela perdeu um valor dentro de casa, mas ela tomou algumas atitudes. Ela não permitiu que as coisas ficassem da forma que estavam. Ela não agiu passivamente a situação. Você sabe que eu passo a perceber algumas coisas quando nós falamos sobre família. E eu digo sempre aos irmãos, eu tenho 31 anos de casado com a mesma mulher, que é bom que se diga isso. Moro há 36 no mesmo endereço, trabalho há 22 anos na mesma empresa, então quer dizer, eu não sou muito dado a mudanças. Foi sempre legal? Não foi? Foi sempre fácil? Não foi? Se você olhasse humanamente, teria tudo para dar errado, mas funcionou. Mas parte do princípio, fazer querer as coisas darem certo. Eu poderia desde o princípio espiritualizar a situação familiar, dobrar os joelhos e pedir que Deus resolvesse tudo. Porém, existem situações dentro de casa que Deus não vai resolver. Ele nos deu inteligência para resolver e nos deu as ferramentas adequadas para trabalhar. E o primeiro valor que se perde dentro de casa é o diálogo. A capacidade de dialogar, não é? Quando se fala de diálogo, se fala de falar e de ouvir. De se posicionar, não reclamar. Se posicionar, mas também ouvir o que o outro tem a dizer. Os nossos pais primitivos, eles voltavam do trabalho, voltavam da casa, seja o que for, e se reuniam em volta de uma fogueira, e ali conversavam, contavam histórias, passavam tradições de pai para filho. E as coisas, havia aquela cumplicidade. Eu mesmo venho de uma infância que nós nos reunimos no final do dia, meu pai pegava o violão,
abria a harpa cristã, não entendia nada de ritmo, de aonde ele pensava que ia, ele inventava um ritmo para qualquer hino que encontrava e vamos embora. E a família toda cantava junto. E ali Deus era glorificado e ali Deus se manifestava. Uma forma tão simples. Mas aos poucos as coisas vão se perdendo. Por quê? As coisas mudam, nós evoluímos, sim. E surge o rádio, as pessoas se reuniam nas casas das famílias para ouvir rádio. E eu lembro que lá no interior, quem tinha uma televisão, ele tinha a casa cheia, porque os vizinhos marcavam a noite para olhar a televisão. Pegava um canal de televisão e funcionava até umas horas da noite, mas era aquele envolvimento passivo, tranquilo. Mas já tínhamos uma visão ou um entendimento que isso iria prejudicar o relacionamento entre as famílias. Não prejudicou tanto assim. Agora de 15, 20 anos para cá, surge o que nós chamamos de internet, não somente a internet, a rede social. E aí a coisa complicou. Aí já mais um envolvimento interativo. Enquanto eu estou aqui ministrando para você, eu posso pegar o meu celular, abrir aqui do meu lado. Creio que está sendo transmitido o que eu estou falando aqui. O que eu falei, a maioria eu planejei, mas o que as pessoas vão entender e ouvir, como vão responder, não está sob meu controle. Alguém pode comentar alguma coisa sobre a mensagem. Eu posso dar uma olhada ali e eu vou responder na hora. É interativo, é rápido, isso ocupa o nosso tempo, isso suga a nossa energia. Isso tem adentrado dentro de casa. Valores que têm se perdido. E a gente tem percebido que tem filho de crente, que tem se emancipado, completado 18 anos de idade, mas tem se emancipado da fé da igreja também. Precisamos tomar uma atitude, eu digo você, de rebuscarmos dentro da nossa casa, fazermos uma faxina como essa mulher fez aqui, para percebermos aonde algumas coisas se perderam. Hoje nós vivemos um período em que maioria de nós, eu saía da minha casa um tempo atrás, tinham as pessoas de carona. Quando fomos sair no carro, como de costume, não estou sendo fariseu aqui, como de costume, é um hábito como escovar os dentes. Quando você desenvolve um hábito, você não vive sem ele. Desenvolva o hábito de buscar a Deus sempre, não só no momento da angústia. Desenvolva um hábito de orar por teu filho quando ele está bem, quando ele está rendendo na obra do Senhor, não somente quando ele está lá fora para Deus trazer de novo. Desenvolva um hábito. E nos demos as mãos, irmão Elias, e fomos fazer uma oração, e quem estava conosco eram pessoas, filhos de crente, já de longa data. Senhor, nos guarda na ida, na volta, aquela oração de crente, que venhamos ser uma bênção no caminho, que nada venha a acontecer de mal. Quando terminamos de orar, a pessoa que estava ao nosso lado perguntou, o que é isso? Isso é oração. É buscar a presença de Deus, é confiar em Deus em tudo, é estabelecer o reino de Deus em nossa casa. É ensinar os nossos filhos a orar, orando. Essa mulher, ela perdeu uma moeda, era um valor monetário, era 1 em 10, ela poderia dizer, poxa vida, eu tenho mais 9 aqui, não me interessa. Mas a primeira coisa que ela fez, a Bíblia diz que ela acendeu a luz. E a luz, ela joga claridade, ela amplia o foco. Nós passamos a ver o que antes não víamos quando acendemos uma luz. Eu posso aqui, a Bíblia me permite, e a regra de interpretação também, dizer que a luz é a palavra de Deus, porque o salmista escreveu, lâmpada para meus pés, é a tua palavra e luz para meu caminho. Ela começou a buscar na palavra de Deus, ver aonde está o erro, o que aconteceu para que eu perdesse essa moeda, aonde está essa moeda? Você quer a bênção para o teu lar? Joga a luz dentro do teu lar. Que a luz, ela começa a permitir a gente ver as coisas que antes não víamos. Não é assim? Você vai procurar alguma coisa dentro da tua casa, eu estou sempre mexendo em alguma coisa lá, um parafusinho que rola para cá, para lá, tem a lâmpada forte, mas eu pego a lâmpadazinha do celular, ajuda. Ela amplia a nossa visão, ela nos permite ver em lugares pequenos, ela jogou luz sobre aquele lugar, ela passou a permitir que a claridade entrasse dentro da sua casa. A primeira coisa que ela fez, a Bíblia diz que ela varreu a casa toda, ou seja, ela começou a eliminar sujeira, e todos nós que temos casa sabemos
Que a sujeira ela veio de fora para dentro, ela não se criou ali, ela não se originou, ela foi trazida através do vento, poeira, sapato ou coisas que veio da rua. Nós precisamos marcar território ultimamente, mais do que nunca dentro dos nossos lares. Primeiro, como esposo. Para nós, irmãos, dizendo o que eu posso fazer para ser um esposo melhor, o melhor esposo de Sapiranga. Né? Jogando luz à palavra de Deus, para ser o melhor esposo de Sapiranga, primeiro tem que ser um homem com domínio próprio. É um dos frutos do Espírito Santo, está entre os frutos ali. Domínio próprio. A Bíblia diz que aquele que domina a si mesmo é maior do que aquele que ganha uma cidade. É pensar antes de falar, mas falar a coisa certa. É saber conhecer o outro, porque ninguém trata bem a quem conhece mal. Existem muitos casais que não se conhecem. Existem muitos casais que não conversam entre si, que não se abrem, que não são sinceros, que não falam de suas frustrações, do que gosta, do que não gosta. Poxa vida, para viver junto é preciso que se tenha prazer nesse relacionamento. Do contrário, alguém vai estar se anulando, vai ser um casal de emburrado dentro de casa e vai reproduzir isso. Nós precisamos, primeiro ponto, um sujeito com domínio próprio. Que entenda que a vida, o relacionamento a dois, ele é feito dessas coisas. Sabe que eu dizia aos irmãos a semana passada, eu vim lá do interior. Daí nós comíamos, lá chamava mandioca, que é aipim, mais moderno. Era mandioca, feijão, carne quando tinha, uma vez por ano, enfim. Era no bruto. Minha esposa nasceu em Esteio, no São Camilo. Eu nasci na mão de uma parteira. Cortava o umbigo, enterrava no lugar lá, porque tinha aquela crendice que tá. Pegava, fazia uma buchinha de pano, passava no mel, tocava um mel na boca da criança. E não morria, estou aqui. Hoje tem tanta frescura, né? Caía o pão no chão, a gente limpava, comia, estou aqui, fiz 50 já. Você cria mais forte ainda, porque você tem contato com aquilo ali. Gurizada de apartamento adoece mais fácil do que a gurizada da roça. Eu vim de lá, sistema, calçado no pé, era só para ir na igreja mesmo, no colégio. Você dava um tropeção ali, colocava um pedaço de banha de porco ali, amarrava um toicinho e curava. Toicinho de porco é cicatrizante, ou bacon, como queiram dizer. Nossa, o espinho atravessava o pé, o pai vinha ali, fazia uma oração e vai te curar. Me criei um sistema bruto, assim, trabalhando desde cedo. Colo eu não sabia o que era, porque eu tinha mais 9 irmãos. Minha esposa nasceu em Esteio, São Camilo, nas mãos de médico. Meu sogro, operário, tinha salário toda semana, no iogurte, na bolachinha. Eu nem conhecia iogurte, vim conhecer com 14 anos de idade. Com 17 anos de idade, ela dormia no sofá, porque ela era caçula de 3 filhos. Dormia no sofá, o meu sogro levava ela no colo até o quarto. Eu achava aquilo um absurdo. Mimada. E a minha sogra um dia disse: "Tu vai casar?" Ela é mimada. Eu disse: "Vou." Meu sogro disse bem assim: "Filha, teu quarto está ali. A hora que tu quiser voltar, teu quarto está ali." Não voltou até hoje. Ele já foi embora e está esperando ela voltar. Ela continua sendo ela e eu sendo eu. Nós aprendemos que nós precisamos respeitar o limite de cada um. Já imaginou se casada comigo eu dissesse a ela: "Ó, a partir de hoje a dieta alimentar vai ser como eu quero. Me criei comendo aipim e vai ser assim." Eu matava ela, tinha morrido já. Fígadozinho não aguentava. Não é verdade? Eu gosto de coisa temperada. Enfim, é diferente. Sistema bruto comigo. Ela é diferente. E as coisas aconteceram, a gente decidiu viver junto, passamos por muitos desafios, mas nós entendemos, e começamos a entender através da Bíblia, que o diálogo, ele é indispensável. Essa linha de conversa, parar para ouvir, se preocupar com o outro, se preocupar com o sentimento do outro. Ninguém consegue servir bem a quem conhece mal.
Quando você conhece bem alguém, você não erra. Você não erra mesmo. Você acerta. E para você conhecer o seu esposo, a sua esposa, você precisa de tempo, dedicar tempo a isso. Quantas coisas a gente vai perdendo por culpa disso? Eu costumo dizer aos irmãos, falando da interação, essa interatividade, esses inimigos que vêm de fora, hoje, estamos vivendo isso hoje, que se chama a rede social. A gente está tão preocupado com a vida que nunca vai ter. A gente está tão preocupado com algo, com um mundo fictício. O lugar de gente feliz é na rede social, tanto é que você não vê ninguém, todos que postam foto é rindo. E a gente fica vivendo e a gente entra naquele mundo de comparação, não é, Manassés? Pensando, poxa vida, Deus está sendo injusto comigo. E muitas vezes tem casais que começam a ficar até descontentes com o que tem em casa, por causa desse comparativo. E os valores vão se perdendo dentro de casa. O amor vai esfriando, são horas e horas aí. Eu quero que você faça um teste, não precisa ser agora, faz em casa. Qualquer dispositivo, tanto o Facebook quanto o Instagram, ele vai ter ali na rolagem ali das configurações, você vai ali, vai ter atividades, vai no tempo. Vá no tempo e você vai ver quanto tempo você passa por dia. No carretelzinho ali, no scroll, como se chama. Gastando o teu tempo com coisas que não edificam, que não levam a nada. Perdendo de estar tomando um chimarrão, conversando com o filho, se tem filho pequeno brincando com o filho, se tem filho adolescente conhecendo o filho, investindo na tua família, e valores vão se perdendo, porque nós nascemos para nos relacionar. Se nós não nos relacionarmos com quem está dentro de casa, eles vão procurar se relacionar com alguém, porque está na psique humana, não é bom que o homem esteja sozinho. Um dos sinais de depressão é isolamento. Pessoa sadia gosta de se relacionar. Essa mulher, ela acendeu a lâmpada, jogou luz, procurou ver o que estava errado, ela varreu a casa, ela começou a remover algumas coisas externas, ela fez mudanças dentro de casa, ela mexeu com os móveis dentro de casa. Qualquer mudança necessária dentro da nossa casa para que a nossa família funcione bem, a gente deve fazer. O nosso problema é que nós não gostamos de mudança, o ser humano não gosta de mudança, a gente é muito prático, a gente é muito habitual, a gente é muito repetitivo, qualquer mudança nos tira o humor, mas às vezes é necessário mudança. Costumo dizer aos irmãos, já participei de N palestras, ouvindo pregadores e palestrantes palestrar para a família, e ouvi muitas vezes dizer, eu vou orar por você, e a partir de hoje vai mudar tudo na tua casa. Não, eu oro por você, e a partir de hoje você vai se aquebrantar diante do Espírito Santo, e vai permitir que Ele te dê inteligência para começar a fazer as mudanças necessárias. Nós somos os agentes de bênção dentro da nossa casa. Nós somos. Glória a Deus. Vamos aqui para encerrar. Primeiro ponto. Você precisa jogar a luz. Você precisa buscar na palavra de Deus a orientação, porque Deus trabalha com princípios. E você precisa viver, colocar em prática aquilo que a palavra diz. Eu fico feliz quando a minha esposa, minha filha hoje diz, poxa vida, você mudou muito. Tenho que reconhecer, o temperamento é sanguíneo, e daí é complicado. Sabe aquelas explosões espontâneas? Eu não sou o tipo de pregador que vai dizer, não. Tem dias que eu não estou com vontade nem de dar bom dia, nem para ninguém. Você é assim também? Pela risadinha é. Você denunciou. Porque a gente se converte, mas o nosso temperamento tem que ser moldado. Tem dias que, pelo amor de Deus, eu tive que trabalhar muito isso. E fui moldando pela palavra de Deus. E é benefício para a nossa vida. É agradável quando às vezes o que o pastor Felipe pregou aqui, a gente abre mão de ter razão de estar certo, para que as coisas funcionem bem. Nem sempre ter razão e estar certo é a melhor coisa. Ceder faz parte da vida. Deixar que o outro ou que a outra tenha o seu espaço faz parte da vida. Tome uma atitude. Algum valor está perdido dentro da tua casa? Tome uma atitude. A mulher, ela não transferiu responsabilidade.
Que nós herdamos de Adão e Eva, né? Nós herdamos isso de transferir responsabilidade. Porque Adão disse, a mulher que tu me deu o fruto para que eu comesse, eu estou assim, não. Ele poderia ter dito, olha, eu fui fraco, eu não aguentei e comi. Eu já estava doido para comer mesmo, e como ela tinha participado disso, foi. Devemos tomar uma atitude e começar a buscar soluções. No mundo corporativo, dentro das empresas, a gente tem reunião. E eu lembro que há muito tempo atrás eu vi em uma reunião lá que surgiu um certo problema, que alguém se levantou e começou a acusar, a culpa é desse, a culpa é daquele, e o diretor da empresa, o gerente disse, olha, eu não vim buscar aqui culpado, eu quero que vocês me apresentem uma solução. Detecta seu problema, aonde está o problema, e não fica culpando, por mais que saibamos, foi o outro que causou esse problema no relacionamento, mas busca-se uma solução, o que fazer para esse trem voltar para os trilhos, para esse barco voltar para o canal, para essa casa voltar a ser um lar, porque há uma diferença entre casa e lar. Quando nós ficamos caçando bruxas, buscando culpado, nós acabamos em conflito, e o conflito ele sempre traz prejuízo, sempre traz órfãos de guerra. Se você for estudar sobre guerra, você vai ver como a guerra empobrece nações, a guerra causa fome, a guerra causa orfandade, e dentro do lar não é diferente. Quando se tem filho, existe aquele ditado indiano, em briga de elefantes, quem padece é a grama. Sempre vai ter os filhos que vão estar ali passivamente. Valorize os pequenos detalhes da sua vida. A Bíblia diz que a mulher, ela buscou em todos os cantos da casa, jogou luz, varreu, adornou, ou seja, varreu, limpou, e ela fez isso com diligência até que encontrar-se. Não aceite a perda como algo natural. Quando você perceber que as coisas já não estão bem, às vezes a gente tem a tendência de deixar ir rolando. Com o tempo todas as coisas melhoram e nem sempre é assim. Em primeiro lugar, busque a Deus. Peça orientação divina, vá para a sua palavra. E não aceite a perda como coisa natural. Eu vou te dar um exemplo, já estou encerrando aqui. Minha mãe vive hoje ainda. E um tempo eu estive fora da casa de Deus. E talvez alguns irmãos viram na rede social essa semana ali até um storyzinho, um camarada com cabelo pelo ombro ali, era eu. Por incrível que pareça, eu já tive cabelo. E eu tinha um desejo de ser cantor sertanejo, e tinha uma dupla sertaneja, enfim. A gente fazia alguns shows em pizzaria, restaurante e tal, e ganhamos alguns festivais, e tinha os troféuzinhos, e eu levava foto para a mãe, levava até o troféu. E a minha mãe pegava aquela foto, e entrava para o quarto, demorava, e saía do quarto com os olhos marejados. E eu feliz, e ela não. Depois ela me contou o que ela dizia. Ela dobrava o joelho e dizia, Senhor, não foi para isso que eu pedi que devolvesse a vida do meu filho quando ele tinha 8 anos de idade, que estava em estado de coma no hospital, lá na cidade de Ronda Alta. Mas eu pedi meu filho de volta para que ele fosse um servo teu, um obreiro na tua casa. Eu não aceito que ele viva nessa situação. Não aceite a perda como coisa natural. Jogue luz sobre a tua casa. E às vezes quando você jogar luz, vai ver coisa que você não queria. Vai. Porque primeiro jogamos luz para nós. Seja humilde para mudar alguma coisa quando for necessário. E digo repetindo, e as maiores mudanças começam em nós mesmos. A partir de mim, eu terei a família que eu quero que Deus faça que aconteça na minha vida. Mova-se, tome atitude, não transfira a responsabilidade, porque o trabalho terceirizado nem sempre é o melhor. A tua família é responsabilidade tua. E a tua família, minha família, nossa família, foi o lugar onde Deus estabeleceu para nos tirar da solidão, para dizer, não é bom que o homem esteja só. Vamos ficar em pé? Eu já contei aqui para os irmãos, nós já vamos orar com vocês.
que quando nós éramos criança, meu pai criava bastante galinha e fazia gaiola e fechava as galinhas na gaiola para engordar. Assim fazia no interior. Aí chegava muita visita, a igreja era na frente da casa e enchia de gente para almoçar lá, e nós íamos e matava a galinha, limpava a galinha, preparava a galinha e cozinhava a galinha. Na hora de comer, pastor, as visitas sentavam comigo e nós tínhamos que esperar. E o que sobrava para nós? Pescoço, cabeça e pé. As visitas comiam peito, a coxa, parte nobre. Hoje não, a gente nem compra mais, mas a gente aproveitava até a cabeça, era pescoço, sobrava isso para nós. E eu ficava pensando, por que o melhor é para a visita? Não teria que ser um princípio inverso? O melhor para a visita? Eu estou guardando essa toalha aqui para quando receber uma visita, esse jogo de louça. Adote esse princípio. O melhor é para aqueles que estão dentro da tua casa. É para os teus familiares, é para a tua esposa. Marido que está aqui, o melhor elogio é para a tua esposa, viu? Eu trabalho na rua, trabalho com vendas, e em curso de venda a gente aprende, tem que ser cara bacana. Segunda-feira, bom dia, tudo bem, tenha uma boa semana. Aquela coisa toda. E às vezes dentro de casa falta um oi que seja para a esposa mais carinhoso, e vice-versa. Adote esse princípio, o melhor é para a tua casa. A parte nobre para a tua casa. A mesa de reis é para os teus. Os outros vêm em segundo plano. Não que você não venha fazer aos outros, mas a tua família é o bem mais importante que existe. É o bem intransferível que tem. Os filhos são herança do Senhor. A mulher tem que ser amada como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para preparar para si mesmo como noiva adornada. Às vezes mando boa noite lá para a China. Boa noite, Deus te abençoe na rede social. E não dá boa noite para a esposa que dorme do lado. Manda mensagenzinha no WhatsApp, no direct, enfim, estou orando por você, tenho oração para a tua vida. E não ora para o filho que está no quarto lado. Às vezes escravo da pornografia, escravo de tantas tentações. Coisas que estão se interferindo de dentro para fora. E valores estão se perdendo dentro de casa. E nós precisamos preservar isso, porque a minha Bíblia diz, quando o homem guarda armado tudo aquilo que possui, o valente não entra. Nós queremos orar em nome de Jesus. Se há algum casal, se há alguma família que quiser, com um gesto de fé, chegar diante do altar, fazer uma oração em nome de Jesus, venha rapidinho aqui, nós vamos orar com você e abençoar a tua vida. Eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas em teu favor. 1 minutinho e meio, o horário já se foi. Tem alguém que quer orar comigo aqui em nome de Jesus? Tem alguém? Nós vamos orar em nome de Jesus. Dá um Mi maior aí, Diego, faz favor. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que a mulher seja um para outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Glória a Deus. Que ninguém interfira no lar ou na vida dos dois. Vamos orar. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Se você quer orar, venham. Que eles vivam do ontem no hoje, em função do depois. Olha só. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E os filhos? E que os filhos conheçam a força
que brota do amor. Querido Jesus, nós estamos em Tua presença nesta noite, Senhor. Quero Te agradecer por esse momento tão precioso que deste a nós, por cada família aqui reunida, Senhor. Eu rogo que a Tua boa mão venha se estender sobre cada um de nós. E eu peço que mais uma vez os céus se abram sobre as famílias aqui representadas. Meu Deus, essas pessoas que estão diante do altar como um gesto de fé, pedindo a Tua intervenção em suas vidas, a Tua ajuda, nós oramos, para que eles venham ser fortalecidos, ajudados, guardados, orientados, Senhor. E que haja restauração, que haja recuperação de valores, Senhor. Que a alegria, Senhor, seja um marco, Senhor, nessas casas. Nós oramos, Senhor, porque Tu és o Deus que tem sido nosso sustento até aqui. E nós suplicamos mais uma vez que a Tua boa mão venha estar sobre cada um nesta noite, guardando, protegendo, amparando, fortalecendo, trazendo vida, vitória, em nome de Jesus. Aleluia.